E aí, terceiro setor? Vamos fazer uma travessia juntos? Bom, eu me chamo Camila Lete, sou projetista social há mais de 20 anos e atuando dentro das organizações sociais, me deparei e me deparo todos os dias com várias situações onde o gestor social encontra-se muito sobrecarregado ao tentar levar adiante, ao tentar construir e fazer a sua entrega dentro do propósito que ele tem quando resolveu abrir a sua organização. O meu intuito aqui é fazermos uma travessia ao longo do tempo, ao longo do espaço, permeando culturas, crenças, formas de ver, de pensarmos esse segmento que é tão incrível, sim, é muito bom. Auxiliar o próximo, transformar realidades é um ato de puro altruísmo, só que não pode ser somente desta forma. A cada dia que passa, nos deparamos com atores do social cansados, doentes, desenvolveram burnout, depressão, cefaleias constantes, não conseguem dormir, casos de insônia gravíssimos, porque estão preocupados em como vão pagar as contas no final do mês, como vão honrar os compromissos sociais que foram assumidos diante da população a abrirem as portas. E é por isso que nós estamos aqui, para juntos conversarmos, para juntos construirmos um processo mais sustentável. E eu não estou falando só do dinheiro. Só um minutinho que eu vou ligar o ar-condicionado. Bom, alguns vídeos para trás que nós já inserimos aqui no YouTube, eu converso muito com vocês e falo muito com vocês a respeito da cultura de mendicância que se instalou no segmento e a respeito da postura do gestor em todos os processos, em especiais aqueles que envolvem o movimento de captação de recursos, que acaba que a própria é o cerne da organização, além do servir, porque sem dinheiro não conseguimos construir, não conseguimos transformar a realidade de vulnerabilidade. Então, eu falo muito de cultura de mendicância, eu falo muito da postura do gestor, mas como é que a gente consegue transformar isso? Como é que a gente consegue transmutar essa realidade que nos foi ensinada desde os anos lá do nosso descobrimento? Bom, aqui o primeiro passo que precisamos fazer é olhar para nós. E em processos distintos, mas conjuntos. O que isso quer dizer? Eu preciso olhar para mim enquanto gestor social e eu preciso olhar para a minha organização em como eu estou exercendo, executando, fazendo a minha entrega social. Quando eu digo olhar para mim, eu quero dizer como eu, gestora, sou. Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas potencialidades? Eu sou boa em quê? Eu destravo o quê? Eu consigo abrir caminhos? Onde que eu literalmente faço a diferença? Em contrapartida, eu também preciso ter em mente, muito bem claro e evidente, quais são os meus limites, até onde eu consigo andar com essa história de terceiro setor, como e qual é a virada de chave, a vírgula que eu não posso atravessar porque vai me fazer mal. Bom, eu preciso me conhecer para poder saber o limite da minha atuação. Porque o que vem acontecendo no nosso segmento? Muitas vezes, no afã da gente se entregar, no afã da gente querer acudir nas necessidades do outro, eu vou me entregando e eu vou servindo sem simplesmente olhar se aquela minha entrega não está me exaurindo. E deixa eu já começar a trabalhar em vocês um processo de disrupção. Não tem problema falarmos que estamos cansados quando a gente está dentro do terceiro setor, quando a gente está trabalhando numa organização social. As pessoas pegaram para si
um mito, uma postura de que eu sou o líder, eu sou o gestor, eu tenho que fazer tudo por mim, por todos que estão envolvidos. Eu não posso cansar, eu não posso me desgastar, eu tenho sempre que estar com um sorriso no rosto, porque o meu objetivo é nobre, porque o meu impacto é incrível. Se as pessoas me virem desgastadas e cansadas, provavelmente eu não vou conseguir mais ajuda. Esse é um grande mito que a gente tem aqui no segmento. Por que é um grande mito? Terceiro setor se faz em rede. A gente não faz terceiro setor sozinho. A ideia pode ter sido sua, você pode ter dado os primeiros passos e se movimentado nessa direção, mas terceiro setor fazemos com outras pessoas. E quando eu digo com outras pessoas, são colegas, companheiros, amigos, parentes, investidores, doadores, patrocinadores e assistidos. Sim, nós fazemos terceiro setor com o assistido também. Porque se nós não trouxermos ele para o tamanho da responsabilidade que é essa intervenção que você se propôs a fazer, provavelmente esse processo não será tão transformador na vida dele. E o que nós queremos aqui no social é a transformação de vidas, de cenários de vulnerabilidade, de ambientes, de leis, de pessoas. Nós queremos a transformação. Nós precisamos sair do ponto A para o ponto B, transformando todos eles. Não simplesmente pondo pano quente e fingindo que está tudo bem. Então, o primeiro movimento que a gente faz no pessoal é olhar para a gente. Até onde eu consigo ir sozinha? Aqui, no meu limite, eu preciso encontrar alguém que possa me ajudar. Eu sou muito boa para fazer, para falar, para conversar com as pessoas aqui com quem eu me relaciono, mas eu sou ruim em tecnologia. Então esse é um dos limites que eu tenho para poder atuar no social, porque quanto mais eu falo, quanto mais espaços, ambientes, locais a minha voz alcança, mais vidas eu consigo impactar. E de repente aí já está o primeiro ponto onde você vai precisar agregar pessoas e recursos na sua organização. Quando eu digo que é um processo conjunto, é porque nós vamos precisar olhar também para a organização. Como é que essa ONG que eu montei? Quais são os recursos que ela tem? Bom, ela tem uma sala, ela tem um espaço físico, ela tem uma mesa, ela tem um computador, ela tem teclado, ela tem mouse, ela tem uma impressora. Ela tem uma outra voluntária que vai me ajudar a executar. Isso tudo são recursos que a gente tem para poder trabalhar a organização social. Então eu já sei as minhas potencialidades, eu já sei das minhas dificuldades, eu entendo também os limites da minha organização, os limites físicos da minha organização, e eu preciso começar a entender aonde eu quero chegar. Não, a minha organização social foi criada para acudir uma demanda do meu bairro. Ótimo. Quais são as ferramentas? Quais são as estratégias que eu vou precisar alcançar, que eu vou ter que implementar para poder acolher toda essa gama de pessoas e cenários em onde eu resolvi fazer a minha intervenção? Tudo isso precisa ser analisado. Camila, mas quando eu comecei a minha organização social, eu não imaginava que a gente precisava olhar para tudo isso. Então, a gente precisa olhar. Sabe por quê? Quando as doações ficarem mais escassas, quando os potenciais investidores não estiverem aqui com você, como é que você vai fazer para honrar as dívidas que você vai adquirir ao executar a sua organização social? Porque nós temos dívidas, nós precisamos contratar bons advogados para nos auxiliar. Já vi muita organização social que começou pegando copia e cola do Google de estatuto e lá na frente não está alinhado com a legislação, principalmente com a 13.019, que alterou muita coisa aí no movimento. Tem estatuto, já temos muitos anos da Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações sociais, ainda tem instituição que está com o estatuto antigo.
Então, nós precisamos do acompanhamento de um bom advogado. Nós precisamos de um bom contador. E quando eu falo bom, é um especialista no terceiro setor. Eu falo isso para vocês e vou continuar falando até o fim dos meus dias. Tem que ser um especialista do terceiro setor, porque senão ele não vai conseguir te auxiliar nas demandas específicas que você vai encontrar aí na sua organização social, quando a verba realmente começar a entrar. Então, antes de eu ir em direção ao capital, digamos assim, o capital financeiro, eu preciso saber como que está tudo funcionando por aqui. Como eu vou transmitir segurança para um potencial doador, padrinho investidor, se nem eu entendo como os processos estão funcionando internamente? Se nem eu consigo fazer uma previsão da minha receita e despesa e o que eu vou ter no meu caixa no final do mês? Ou se eu estou sozinha, sozinho nesse movimento e já estou cansado e já estou exausto, não quero, não tenho dinheiro para pedir ajuda. Como é que vai acontecer? Como é que isso vai se dar? Eu conheço inúmeros perfis de gestores sociais. Alguns iniciaram o processo e o projeto afirmando: eu nunca vou depender de verba pública, de dinheiro de político, de emenda parlamentar. Outros já abriram a organização porque ouviram de um parlamentar irresponsável a indicação de que abra a sua organização que nós vamos poder te ajudar. Então, encontramos cenários e pessoas diversos dentro do segmento. Para pessoas e cenários diversos, precisamos trazer uma jornada correta para que essa ação consiga se manter e expandir ao longo do tempo. Mas isso não vai acontecer se você não souber nem quem você é enquanto gestor social. Ah, eu sou odontóloga, eu sou uma incrível odontóloga e resolvi abrir uma organização social para poder cuidar dos problemas de cárie, de saúde bucal do setor onde eu moro. Então, você é um incrível dentista e eu tenho certeza que quando você for abrir a boca do seu paciente ali, o trabalho vai ser incrível. Mas dentro de uma organização social, até você chegar na execução em si, na operação, você vai ter que estar com seu estatuto regulamentado, com a sua ata devidamente registrada, com seu CNPJ organizado, com seu contador fazendo a contabilidade. Você provavelmente precisa de pessoas que te auxiliem no processo de compra e da melhor compra com os orçamentos, mais de 3 orçamentos. Você precisa de um espaço físico que, se você for trabalhar na área da saúde, eventualmente vai necessitar de uma vigilância sanitária, do corpo de bombeiros, alvarás infinitos. Então, você pode ser uma dentista incrível e ter um propósito incrível aqui dentro do terceiro setor. Só que fazer terceiro setor é diferente de eu executar a minha profissão lá no segundo setor. Nós precisamos olhar para isso. E nós precisamos olhar para isso com amorosidade, coragem. Olhar para dentro de nós e assumir: bom, eu sou um incrível médico, odontólogo, engenheiro, professora, psicóloga na minha área. Mas aqui no terceiro setor eu já entendi que a pegada é um pouquinho diferente. Então nós precisamos olhar para esse lugar do diferente. Porque é esse lugar para o qual você não se preparou quando resolveu abrir a organização social que provavelmente vai te adoecer em pouco tempo. Por que eu digo pouco tempo? Normalmente a galera que está no terceiro setor há 20, 30 anos não foi tão cobrada em fazer entregas profissionais como nós que estamos aqui agora. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na época da minha mãe, das minhas tias, dos meus tios, que começaram a empreender no social, desce filó, gente, eu tenho uma cachorra que eu adotei, que eu atropelei. Essa entrega que a gente fazia, que as minhas avós, minha mãe, minhas tias, meus tios faziam, elas não exigiam tanto das leis, né? As leis não estavam tão ali em cima do segmento. Agora não, agora nós temos um marco regulatório que veio para mudar isso. Então, qualquer coisa que você vá fazer dentro da sua organização social, dificilmente não estará sob a tutela de um regimento, sob a tutela de uma lei. E nós precisamos nos atualizar.
Nós precisamos nos profissionalizar em administração, em ciências sociais, em sermos humanos de verdade. Porque das inúmeras formas de entrega que temos dentro do segmento, você só vai conseguir fazer uma verdadeira entrega para quem quer que seja que você tenha escolhido como público-alvo, se você olhar para o ser humano atrás dessa ação. Olhar para você. Quais são os seus limites? Até onde eu consigo ir? E quando a gente consegue olhar para dentro da gente, é incrível porque a gente vai ter noção de qual vai ser o momento exato onde eu preciso agregar pessoas, agregar recursos, fazer um novo curso, trazer alguém de fora, não trazer alguém de fora, é o momento, não é o momento. Eu preciso ter um panorama e conseguir enxergar um panorama geral da minha organização. Quais são as visão, missão, valores da sua organização? Porque são esses três que vão dizer como é a sua cultura organizacional. E por que eu preciso entender e saber como é essa cultura organizacional? Porque normalmente é essa cultura que vai dizer se existe ou não processos, se existe ou não uma forma específica de fazer a entrega, se existe processo de escuta, se não existe, como eu estou ali fazendo o meu servir diariamente, até onde eu posso ir. Porque existem muitas organizações que constroem projetos de acordo com as demandas externas. E quando eu digo externas é no seguinte: você construiu a sua organização porque você é dentista e quer tratar da saúde bucal do seu bairro. Ok, você abriu sua organização social para isso. De repente, alguém chegou para você com a proposta: não, vamos fazer também pré-natal de gestante? Aqui no seu bairro tem muita gestante, vamos fazer pré-natal? E era uma coisa que você nunca havia imaginado. Aí a pessoa vai chegar assim: não, eu tenho a verba. Você é odontóloga, você nunca se preparou para fazer ou pensou em fazer pré-natal de gestante. E aí você vai se aventurar nesse universo do pré-natal e da ginecologia obstetrícia, porque muitos fazem isso, se aventuram porque tá vindo uma verba. E aí, por mais que você seja da área da saúde, ginecologia e obstetrícia são áreas completamente diferentes, as necessidades dessas gestantes são completamente diferentes, você vai lidar com cenários de gestações de baixo e alto risco. E esse é um exemplo muito pequeno do universo que você pode encontrar. Quando você resolve sair daquilo que você projetou para simplesmente atender uma demanda externa, porque essa demanda traz dinheiro. Então, é a maior furada que você vai entrar. Mas o que é isso? Cultura organizacional. Se eu não tenho muito bem delimitado o que eu quero para minha organização social, o que vai acontecer é isso. Eu simplesmente vou ficar apagando fogo daqui e dali, pegando, arrecadando verba de locais diversos para que eu consiga manter a minha organização social e vou me perder do meu objetivo principal, que poderia às vezes alcançar um número menor de pessoas, mas ser feito com excelência. Ah, Camila, mas não adianta eu querer fazer um processo com excelência e eu não tenho dinheiro, então eu tenho que pegar essa verba. Não, você tem que aprender sobre o cenário onde você está. Você tem que aprender sobre as diversas formas de captação. E aí sim buscar as verbas direcionadas para o seu projeto principal. A gente costuma inventar e criar um monte de coisa, um monte de desculpa porque chega ali na mão. E esses processos, esses dinheiros, digamos assim, que chegam ali na nossa mão dessa forma e nos tiram do nosso objetivo principal da organização, normalmente começa a nos levar por caminhos em que mais lá na frente a gente vai se arrepender. Então, falar de cultura de mendicância, falar de postura do gestor, eu não tenho condições de falar sobre isso se eu não entender que tipo de gestor eu sou. Eu não tenho condições de entender como eu faço a minha entrega se eu nem conheço quais são os limites da minha atuação. Ah, não tem limite, porque todo mundo que chegar falando pra mim, que tá trazendo verba através de um projeto que nem é da minha área, eu tô pegando. Então, como é que essa cultura está instalada dentro da minha organização? Ou não tem cultura? Então, tudo isso a gente precisa olhar. E olhar com um olhar profissional. A gente precisa se responsabilizar por esse movimento de forma profissional.
Não mais com aquele vucu-vucu que a gente tinha no coração quando a gente resolveu empreender no social. E aí eu vou te dizer mais uma coisa, você é empreendedor social. Você resolveu intervir num cenário muito específico, com leis específicas, com regimentos, com considerações, com movimentos de captação muito particulares. Então você precisa entender onde você entrou. Saber qual é a postura que você deve ter à frente de um potencial investidor, você só vai conseguir saber se você parar para olhar para você. Para olhar para ver, de repente, a bagunça ou não que pode estar a sua organização. E aí, olhando para os processos, olhando para aquilo que precisa ser corrigido, a gente vai ter uma noção exata do pontapé inicial, de onde a gente precisa sair para começar a corrigir e construir novos processos. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!